Sente-se e escute, porque o que eu vou te contar realmente aconteceu. E juro pra vocês, algumas coisas a gente nem deveria tentar explicar. Meu nome é Antônio Bentes, tenho hoje 70 anos e carrego comigo histórias que às vezes preferia que tivessem ficado lá no passado. Eu passei a vida inteira aqui no interior da Bahia, numa cidade pequena, onde todo mundo se conhece. Sabe como é, né? As noites são longas e o silêncio tem um peso que a gente sente na pele. Eu nunca fui homem de acreditar em assombração, nem nessas histórias de outro mundo. Sempre fui pé no chão, sabe? Mas aprendi daquele jeito mais difícil, que há coisas que não precisam da nossa fé para existirem. Elas simplesmente estão lá. Tudo começou quando eu tinha meus 40 e poucos anos. Nessa época eu ainda pegava muito serviço pesado, fazendo uns bicos em obras por aqui e ali. Naquele mês, quem me chamou para ajudar foi o seu Ramiro, um homem sério, já nos seus 60, mas com a pele curtida pelo sol e a mão acostumada com o cimento. Ele tinha recebido um pedido para avaliar um terreno meio esquisito, ali perto da igreja velha de São Jerônimo. E esse lugar, meus amigos, todo mundo evitava. Essa igreja ficava nos limites da cidade, quase engolida pelo mato. Ela estava desativada há décadas e ninguém sabia bem o motivo real. Tinha muita fofoca, claro. Uns diziam que o padre tinha sumido sem deixar rastro. Outros que à noite se ouviam cânticos e vozes de quem não devia mais estar entre os vivos. Eu, como disse, nunca liguei para essas histórias. Para mim, era só conversa de gente desocupada. Até aquele dia. O céu estava limpo pela manhã, um sol forte, típico da Bahia. Mas, quando a gente começou a se aproximar da igreja, tudo mudou. Nuvens escuras começaram a se juntar, o vento esfriou de repente, e o mato começou a se mover de um jeito estranho, quase como se estivesse sussurrando segredos. Quando estacionamos o carro bem ali na estrada de terra, vimos a dona Olívia. Uma senhora magra de cabelos brancos parada na porta da casa dela, ali pertinho. Ela nos olhou com um ar sério, cruzou os braços e soltou. "Vocês vão mexer com esse lugar, é?" Seu Ramiro, sempre muito educado, respondeu que sim, que era só para avaliar o terreno, coisa rápida. Ela balançou a cabeça devagar e o que ela disse a seguir foi quase um sussurro. "Quem entra lá não sai o mesmo. Isso se sair." Eu, para tentar quebrar o gelo, dei uma risada meio forçada e respondi: "Que nada, dona Olívia. Igreja velha é só parede e mofo. Não tem nada demais." Ela apenas suspirou, com um olhar que parecia já ter visto muito mais do que a gente podia imaginar. Nós seguimos em frente. O mato seco rangia sob nossos pés e o ar parecia pesado. E o mais estranho, não tinha canto de passarinho, nem zumbido de inseto. Apenas um silêncio total. A porta da igreja era de madeira grossa e escura. Eu empurrei devagar, e o som do rangido ecoou como um gemido pela nave, arrepiando a espinha. O cheiro lá dentro era de mofo, de cera antiga, e de algo mais. Algo azedo que eu não conseguia identificar. A luz do fim de tarde, já meio fraca, entrava pelas janelas empoeiradas, cortando a escuridão em faixas douradas. E foi então que a gente viu. Lá no centro do altar, bem em destaque, uma vela acesa. A chama estava imóvel. Não havia vento, mas ela não dançava. Estava ali, perfeita, como se pintada. Meu estômago deu um nó. Olhei para o seu Ramiro e ele estava pálido, só fitando a vela. Me abaixei um pouco e percebi pegadas na poeira do chão, pequenas, descalças. E o mais bizarro, a vela ainda chorava cera fresca, o que significava que tinha sido acesa há pouco tempo. Foi aí que ouvimos um barulho, um som seco, arrastado, vindo lá dos fundos da igreja. Apontamos a lanterna, e entre os bancos quebrados algo se moveu. Não era pessoa, era grande, disforme, uma sombra que parecia não se encaixar no espaço. Meu corpo travou de medo. Seu Ramiro me puxou pelo braço e murmurou: "Vamos sair daqui agora, Antônio. Agora." Saímos tropeçando, o coração batendo forte no peito. Quando voltamos para a luz do lado de fora, a noite já tinha caído. E parecia que tínhamos passado horas lá dentro, embora o relógio dissesse o contrário. A dona Olívia ainda estava na porta. Ela nos olhou de longe com um olhar de:
Eu bem que avisei. E disse firme: eu avisei. Aquela igreja nunca ficou vazia. E essa foi a minha primeira experiência que me fez acreditar que existem coisas além da nossa compreensão. E vocês, já viveram algo inexplicável? Me contem nos comentários. Esse segundo relato tem mais de 30 anos e ainda arrepia a minha espinha. Preparem-se para conhecer o caso da Fazenda Santa Lúcia. Nosso narrador é Juvenal Mendes, um senhor de 62 anos. Ele conta que quando tinha seus 30 e poucos, trabalhava como caseiro em uma fazenda antiga no interior da Bahia, a tal Fazenda Santa Lúcia. Pensem num lugar isolado, mata fechada, chão vermelho, e o dono só aparecia de vez em quando. Juvenal vivia por lá na solidão, ou melhor, no silêncio daquele lugar que guardava segredos. A casa-sede era um casarão de pedra, daqueles que datam do tempo dos escravos. E a lenda local dizia que havia um porão. Ah, esse porão. Contavam que ali era um lugar de castigo, onde muitos escravos perderam a vida, acorrentados nas paredes. Juvenal, que era um homem de pouca conversa e mais ação, achava tudo isso besteira, coisa de gente medrosa. Pelo menos até uma noite em particular. Era uma sexta-feira abafada, daquelas que o ar fica parado. O patrão tinha viajado, e lá estava ele, sozinho de novo. Sentou na varanda para fumar, olhando o casarão escuro à sua frente. Não ventava um pingo, mas a porta velha do casarão se mexeu sozinha. Aquelas portas pesadas de madeira. Ele pensou que era o calor dilatando a madeira, a velha casa se ajeitando, mas sentiu um peso estranho no ar, uma sensação que não conseguia explicar. A curiosidade, ou talvez uma premonição, o fez pegar a lanterna e decidir dar uma volta pela casa. Cada passo que ele dava lá dentro fazia o chão ranger, como se a casa estivesse viva e reclamando da presença. As paredes eram marcadas por arranhões profundos, quase como se unhas humanas tivessem tentado cavar a pedra em um desespero mortal. O cheiro era de mofo, terra molhada, mas com um toque estranho, um cheiro de ferro, de sangue velho, quase enferrujado. E então ele a viu. A porta do porão levemente entreaberta. Devagar, um passo de cada vez, ele começou a descer. Os degraus de pedra estavam úmidos e o ar lá embaixo parecia pulsar, ter vida própria. De repente, um baque seco e forte. A porta do porão bateu. Juvenal correu para ela, mas o cadeado, que sempre ficava frouxo, agora estava firme, trancado, como se alguém tivesse acabado de passá-lo. O desespero o dominou. A lanterna tremia na mão. Foi então que ele ouviu um sussurro, baixinho, distante, parecendo uma prece. Depois outro, e mais outro. Logo eram muitos, vindo de todos os lados, das paredes, do teto, do chão. O coração de Juvenal batia tão forte que chegava a doer no peito. E os sussurros, eles viraram um grito longo, dolorido, humano demais. Juvenal se jogou no chão tentando tapar os ouvidos, mas o som parecia atravessar tudo, cada fibra do seu corpo. A lanterna, naquele momento crucial, apagou. No escuro, o cheiro de sangue ficou ainda mais forte, mais intenso. E então, ele sentiu um toque gelado no ombro, suave, mas pesado como chumbo. Juvenal gelou, não conseguiu gritar. Quando a lanterna por si só acendeu novamente, ele viu o que jamais esqueceria. No meio do porão, uma figura alta e magra, parada. Não tinha rosto, apenas uma sombra densa, com olhos amarelados que brilhavam no vazio. E essa figura, ela levantou a mão e fez um gesto. Estava chamando. Juvenal não pensou duas vezes. Correu. Subiu as escadas tropeçando, batendo na porta do porão até que ela finalmente cedeu. Ele saiu para o ar da noite, suando frio e chorando sem nem perceber. Na manhã seguinte, não pensou em mais nada. Arrumou suas poucas coisas e foi embora da Fazenda Santa Lúcia. Nunca mais voltou. Mas ele conta que às vezes, quando o vento sopra de noite e o som ecoa diferente, ele ainda ouve aquele grito. E ele sabe que aquele grito nunca parou. Que história arrepiante, não é mesmo?
A fazenda Santa Lúcia realmente guardava mais do que terra vermelha. Fica a dúvida: o que realmente havia naquele porão? E você teria coragem de ficar sozinho num lugar como esse? Me conta nos comentários o que você achou dessa história e se já passou por algo parecido. Vamos para o terceiro relato. Hoje trago para vocês uma história que me fez questionar tudo que eu achava que sabia sobre o oculto e os mistérios que rondam nosso Brasil. Preparem-se, porque o que Elias Duarte, um jornalista e documentarista, desenterrou no sertão baiano vai muito além de qualquer lenda. Tudo começou como muitas boas histórias num lugar inesperado. Uma feira de antiguidades em Juazeiro. Elias se deparou com um velho gravador. O vendedor, com um ar misterioso, disse que o aparelho veio de uma casa abandonada perto de uma fazenda chamada Bela Vista. O que Elias não sabia é que esse simples objeto seria a chave para um pesadelo. Dentro do gravador, ele encontrou 3 fitas, 3 vozes distintas, 3 relatos que pareciam se entrelaçar de uma forma impossível. A primeira fita trazia a voz rouca de Antônio Bentes, que dizia: "Eu vi a vela acesa onde ninguém entra há 40 anos. Arrepiante, não é?" A segunda, uma voz trêmula e sussurrante de Juvenal Mendes, que afirmava: "Eu desci pro porão e lá embaixo o tempo não existe." E a terceira, a mais recente, era de um jovem ofegante, Anderson Vilela. "Eles ainda estão aqui. As crianças, a mulher de branco. O chão respira." 3 vozes, 3 épocas, 3 histórias que soavam como peças de um quebra-cabeça macabro. Elias, com seu instinto de jornalista, não podia ignorar. Ele mergulhou de cabeça nessa investigação, e o que ele descobriu foi chocante. A velha igreja de São Jerônimo, mencionada nos relatos, fora construída nas terras da fazenda Santa Lúcia. O antigo padre, irmão do fazendeiro que enlouqueceu e desapareceu em 1912, tinha uma conexão direta com o local. Parte da fazenda foi vendida e rebatizada de Bela Vista, mas o solo, o chão, era o mesmo. O mesmo chão onde, segundo as lendas locais, tantos morreram e foram enterrados. Determinado a encontrar respostas, Elias foi até lá. O que ele encontrou não foi nada menos que assustador. O mato havia engolido tudo. Restavam apenas as paredes da igreja, o altar rachado. No chão, cinzas de velas derretidas e, o mais inquietante, marcas de mãos na pedra. Ele começou a gravar, seguindo as pegadas do passado, documentando cada detalhe. Mas o terror o aguardava na fazenda Bela Vista. Quando ele se aproximou, o ar ficou denso, pesado, quase sufocante. Os insetos que antes preenchiam o silêncio com seu zumbido pararam de cantar. O vento cessou, e então ele ouviu vozes, diversas vozes, sobrepostas, que pareciam vir da própria terra. Elas chamavam nomes que Elias já conhecia das fitas: Antônio, Juvenal, Anderson. Mas no meio desse coro sombrio, uma voz feminina sussurrava algo que ele não conseguia decifrar. Ele aproximou o microfone e o gravador começou a chiar descontroladamente. No visor, como se escrita por uma mão invisível, surgiu uma palavra: "Fiquem." Elias tentou correr, mas seus pés pareciam presos ao chão. Uma força invisível o impedia. E então, ele a viu. Por um breve instante, uma mulher de branco na varanda da fazenda, segurando uma criança no colo. Os olhos dela eram vazios, mas sua boca se mexia, repetindo a mesma palavra: "Fiquem." O gravador caiu da mão de Elias, mas continuou funcionando, registrando cada som. Quando ele conseguiu pegá-lo de volta, a última gravação mostrava algo impossível, algo que desafiava toda a lógica. 3 vozes, agora uníssonas, declarando: "As sombras não morrem, elas só mudam de dono." 2 semanas depois, o gravador foi encontrado por um caminhoneiro na beira da estrada, perto da fazenda. Mas de Elias nem sinal. Nenhum corpo, nenhuma pegada. Nada. Aqueles que tiveram a coragem de ouvir as fitas juram que, ao final da última gravação, dá para escutar uma respiração ofegante e o som distante de uma vela acendendo. O que aconteceu com Elias Duarte? Ele se tornou mais uma voz nas fitas?
A verdade se perdeu no sertão baiano, entre as sombras da fazenda Bela Vista. Essa história realmente me deixou pensando. O que vocês acham? Deixem suas teorias nos comentários. Do relato. Preparem-se, porque a história que vou contar hoje vai fazer vocês olharem para a roça com outros olhos. Eu sou Anderson Vilela, técnico em agropecuária, e já trabalho com terra, gado e lavoura há mais de 10 anos. Já vi de tudo nesse tempo, mas nada, eu digo nada, se compara ao que vivi em 2008. E não é ficção, viu? Naquele ano, minha empresa tinha acabado de comprar uma fazenda enorme no sul do Piauí, quase na divisa com a Bahia, a tal da Fazenda Oliveira. Minha missão, junto com os colegas Gilberto, Levi e o seu Ananias, era preparar o terreno e dar um trato na casa principal. Chegamos lá, e a fazenda era a típica paisagem de interior, isolada, cercada de mato e um silêncio que de vez em quando dava arrepios. Parecia tudo normal, sabe? Até que, caminhando pelo meio do mato, a gente achou um cemitério. Pequeno, antigo, com umas cruzes tortas e túmulos sem nome. Já pensou? A gente foi no povoado mais próximo, e lá no mercadinho do seu Raimundo, comentamos sobre o achado. Ele deu uma risada meio nervosa e soltou. Dizem que o antigo dono da fazenda ficou meio perturbado antes de ir embora. Vivia falando que via uma mulher andando pela fazenda à noite. Claro, a gente riu, achou graça. Mas vou te falar, aquela risada se desfez rapidinho naquela mesma noite. Lá pelas 9h30 fomos dormir. O calor era de rachar, então deixamos as janelas abertas. Mas aí, lá pelas 3 da manhã eu acordei. E não foi um susto, foi um frio. Um frio de gelar os ossos, sabe? Como se o quarto virasse uma geladeira de repente. Eu, morrendo de frio, fechei a janela e na mesma hora, o ar quente voltou. Pensei, que estranho, deve ser coisa da minha cabeça. No dia seguinte, as cozinheiras chegaram bem cedo, e a dona Sônia, uma delas, veio direto me perguntar. Seu Anderson, eu vi uma mulher andando ali atrás da casa, mas quando eu fui olhar de novo, ela sumiu. Eu tentei disfarçar, mas senti um arrepio forte subindo pela espinha. Naquele momento, o que o seu Raimundo disse veio na minha mente, mas deixei pra lá. Tudo seguiu estranhamente tranquilo até a noite de sexta-feira. Gilberto e Levi foram para a cidade e só ficamos eu e seu Ananias na fazenda. Ele estava na varanda, fumando, e eu aqui dentro quando ouvi um barulho vindo da cozinha. Primeiro pensei que era um rato, mas aí ouvi vozes. Baixas, lentas. Parecia que alguém estava murmurando uma prece. Tem gente aí. Eu sussurrei para o seu Ananias, que já estava dentro. Pegamos uma lanterna e uma arma, porque nunca se sabe, né? Conforme a gente se aproximava da cozinha, um estrondo ecoou. Parecia um armário caindo. Corremos para ver, mas não tinha nada fora do lugar. Tudo no seu devido lugar. E aí a gente ouviu. Lá fora, um cavalo. O trote era lento, compassado, como se estivesse andando bem devagar. Abrimos a porta e o que vimos? Nada. Nenhum cavalo, nenhum vento, absolutamente nada se movia. Só a lua cheia iluminando as cruzes lá no fim da fazenda. Foi a primeira vez que eu senti um medo real, um medo que você não consegue explicar. Na madrugada seguinte, acordei de novo. Meu corpo estava quente, uma sensação pesada no ar. E então ouvi os passos. Lá fora, uma voz feminina, chorando. O som vinha da outra casa da fazenda, aquela que ninguém usava, que estava fechada há anos. Pela janela, eu vi uma luz fraca acesa lá dentro. Acordei o seu Ananias na mesma hora e fomos para lá. As janelas da casa estavam abertas. E dentro, entre as sombras, a gente viu uma mulher, parada de costas pra gente. O cabelo comprido, um vestido branco, balançando com o vento. Ela se virou devagar, e naquele instante, todas as luzes da fazenda se apagaram. Todas. Foi um breu total. A gente saiu correndo dali, direto para a caminhonete. Mas o motor não pegava de jeito nenhum. A gente tentou, nada. Só quando o dia começou a clarear com os primeiros raios de sol é que o motor pegou. A gente não esperou nenhum segundo, fomos direto pro povoado. E quem nos recebeu lá foi o seu Raimundo. No dia seguinte voltamos com ele e mais 2 homens.
A casa estava fechada, não havia sinal de luz, nem fios, nem lâmpadas, nem energia alguma. Nada. E nos fundos da casa, a gente encontrou marcas no chão, pegadas descalças de uma mulher indo do quintal até o pequeno cemitério. Seu Raimundo olhou para mim com uma voz baixa e disse: "Agora o senhor entende por que ninguém dura muito tempo nessa fazenda, né?" Fiquei sem palavras. Mais tarde, ficamos sabendo que o antigo dono da propriedade havia perdido a esposa de forma trágica. E dizem que desde então ele começou a ver ela andando pelos campos, chamando por alguém. A fazenda só voltou ao normal depois que a empresa mandou transferir os restos mortais dela para o cemitério da cidade. Mas até hoje, os peões juram que, em noites de lua cheia, uma mulher de vestido branco caminha pela fazenda Oliveira. E quando o vento sopra diferente, você escuta ao longe o som de um cavalo trotando, seguido de um choro suave, como o lamento de alguém que ainda não encontrou descanso. E aí, o que vocês acharam dessa história? Eu juro que cada palavra é real. Deixem nos comentários se vocês já viveram algo parecido ou se teriam coragem de passar uma noite na fazenda Oliveira. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas histórias. Valeu e até a próxima!